Estamos ao vivo? Não, não estamos ao vivo. Eu acho que agora estamos ao vivo, gente. Boa noite a todas, a todes, a todos. Vou fazer uma pequena audiodescrição. Meu nome é Ana Clara, tenho 23 anos, sou uma mulher cisgênero, sou preta, estou utilizando uma camiseta preta, meu cabelo é crespo, curto, estou usando brincos de argola e no fundo tem uma parede clara. Primeiro, eu quero agradecer a presença de cada um presente aqui nesse encontro virtual que está compondo a programação do 11º Interculturalidades, né, esse festival anual que a UF organiza, através do Centro de Artes. A Mostra de Cinema Palavrar é uma iniciativa de discentes da disciplina Imaginário Coletivo e Criação Cinematográfica, ministrada pela professora Tetê Matos, que traz filmes e debates com o objetivo principal de estimular a reflexão e a consciência acerca da interferência da educação nas nossas vidas e estimular a libertação, esperança e autonomia, através do homenageado central do festival esse ano, que é o Paulo Freire. A palavrar é ação. O artista Jeff Rodrigues coloca a palavra como a pá que lavra a terra, um instrumento de plantio e colheita para arrebentar as fronteiras, como diz Bell Hooks. O Paulo Freire trabalhou com as palavras geradoras que brotaram e floresceram, transformando a educação, utilizando-as para transcender a consciência do indivíduo. Da mesma forma, o cinema, através da sua linguagem, pode gerar uma leitura de mundo que estimula o sujeito a ser mais, a enfrentar a opressão que quer negar a sua existência, né? E pensando em valorizar a diversidade do audiovisual e do cinema, a Mostra Palavrar deixou disponível, né, no site do Centro de Artes diversos curtas-metragens, diversas obras cinematográficas de diversas regiões do Brasil, produzido por estudantes e coletivos independentes. E aí está disponível desde o dia 21, e vocês podem ver essa programação até o dia 30 de setembro. A obra que a gente acabou de assistir, Espero Sua Revolta, foi dirigida pela Elisa Capai, e foi um retrato do movimento estudantil que ganhou força a partir do ano de 2015, ocupando as escolas estaduais por todo o Brasil, e foi o registro do acompanhamento de 3 jovens do movimento, e com imagens de arquivo de manifestações desde 2013, o documentário tentou compreender as ocupações e as suas principais pautas a partir do ponto de vista dos estudantes envolvidos, né? Então, justificando aqui esse encontro pós-exibição, que é extremamente necessário. Eu acho que todo mundo aqui, através dos comentários, né, externizaram como é chocante, impressionante, revoltante, tudo que o filme trouxe, né, e a gente pensar sobre a conjuntura da educação no nosso país, infelizmente hoje não tem como ser invadido por sentimentos diferentes como esses, né, e também falando de Paulo Freire, esperançar, né, o que é esperançar, o que é querer, o que é lutar. Eu acho que Espero Tua Revolta faz uma síntese, um resumo, né, muito, muito legal sobre isso. E aí a gente teve essa iniciativa de chamar as envolvidas no filme, e o Jeff Rodrigues foi um pilar, assim, né, uma base teórica, né, o que foi produzido, que foi falado pelo Jeff Rodrigues, para montar a justificativa da mostra, né, que ele vai poder falar um pouco sobre a pesquisa dele, quando ele se graduou em artes, aqui pela UF também, que trouxe esse projeto, né, de trabalhar o poder da palavra. Então, eu acho que essa mesa vai dar essa amarrada no conceito, né, da educação e da luta, né, do poder de transformar. Inicialmente, a gente tinha convidado a Marcela Jesus, que é atriz, performe na coletiva Ocupação e protagonista, né, uma das protagonistas do filme, mas ela não pôde estar aqui presente online, então ela escreveu uma pequena carta que eu vou ler, vou representar esse recado que ela deixou aqui. Peço a licença. Olá pessoal, aqui quem fala através dessa mensagem sou eu, Marcela Jesus, uma das protagonistas do Espero Tua Revolta. Infelizmente não pude estar presente hoje nessa mesa online, mas em breve espero que estejamos todos juntos.
Venho, através dessa carta, fazer um desabafo e agradecer tudo o que o Espero Tua Revolta e o movimento secundarista fez em minha vida. Em 2015, eu tinha apenas 15 anos e ocupei minha escola para obter uma escola pública digna e de qualidade. E em 2021, com 22 anos, me vejo em luta contra o presidente genocida que quer o meu fim a todo momento. Lutei contra a reorganização escolar que pretendia fechar mais de 200 escolas e hoje me sinto mais forte para lutar ainda mais contra esse novo projeto de ensino médio que tem como objetivo reduzir matérias, reduzir professores e mais, precarizar ainda mais a educação pública que atende milhões de crianças, adolescentes e adultos. É um fato que estou cansada psicologicamente, mas sem a luta não há vida, e sem luta não há conquistas. Essa carta não é uma romantização sobre os movimentos sociais. Essa carta é um ato de coragem que chama todos para a nossa barricada, que com certeza será capaz de derrubar aqueles que querem a nossa morte. Um beijo grande a todos e vamos à luta. Mas cada um no seu limite, tá? E aí, essa foi a forma que a Marcela Jesus conseguiu se fazer presente aqui no nosso bate-papo. Vou apresentar primeiro o Jeff, depois a Nayara, e aí eu vou abrir para a contribuição deles em cima do tema, tá? O Jeff Rodrigues é baiano de Ilhéus, MC, vocalista e compositor e sócio, fundador do O Quadro, uma banda de rap que atua no cenário brasileiro e internacional, com dois álbuns lançados. Ele é graduado em Filosofia pela UESC, em 2007, e bacharel em Artes pela UF, agora em 2019. É discotecário e pesquisador autodidata, além de atuar como arte educador na plataforma urbana digital do Maquin, de 2018 até 2021. Acaba de lançar seu primeiro trabalho solo, o Espiritual EP, com participações de Tiganá, Santana, Negamanda, entre outros nomes, e conta com a produção de Rafa Dias RDD, do Atocha. E a Nayara Souza, que também é uma das protagonistas do filme, é estudante bolsista da PP da PUC, SP, e presidenta estadual da UJS de São Paulo. E é ex-presidenta da UEE de São Paulo também. Então, eu queria abrir com a contribuição da Nayara Souza e agradecer profundamente a parceria e a presença de vocês aqui nessa mesa, viu, gente? Agradeço aí a abertura aí para fazer essa introdução. Você me ouve, Ana? Ouço sim. Tá bom, que eu tô aqui pelo notebook, eu tava com essa dúvida. Gente, primeiro eu queria agradecer imensamente a todo mundo que está organizando essa nossa atividade de hoje, a Ana em especial, que está empenhadaça há alguns dias para fazer acontecer aqui esse nosso bate-papo. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, com a Ana, com o Jeff, que estou tendo essa oportunidade também muito gratificante de conhecer, e com cada pessoa que está participando, que assistiu, que tirou um pouquinho do seu tempo para assistir um pouco desse retrato, né? Esse retrato, na verdade, do filme, que é o retrato desses últimos anos todos, né, de luta da juventude. A Ana me apresentou, né? Eu me chamo Nayara, sou estudante bolsista de Publicidade e Propaganda na PUC. Fui presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, que é basicamente a entidade que representa os estudantes universitários do estado de São Paulo, nesse período, inclusive, em que ajudei a construir esse filme, né? E atualmente faço parte, sou militante na União da Juventude Socialista, que é uma organização de jovens, né, do país, que é a minha escola de formação, que é a minha escola de militância, que é onde eu pude me formar, né, como uma ativista brasileira e tudo mais. Então, de antemão, assim, o que eu gostaria de dizer é que eu fico sempre muito feliz quando tenho essa oportunidade de compartilhar o nosso filme com outros jovens, porque para mim, em especial, foi uma experiência gigantesca em todos os sentidos, né, gente? É uma pena a Marcela não ter conseguido entrar, porque eu e ela somos um símbolo de algumas contradições, assim, né, na construção desse filme. Ela tem uma forma de ver, né, a luta, o movimento de juventude, o movimento estudantil, como vocês puderam ver ao longo do filme, que é muito diferente da minha. E quando nós iniciamos, né, a narração desse filme, a gente se confrontava muito por divergências de opiniões,
dos movimentos que nas ruas e na luta se divergem também. Foi um processo tão bonito, assim, uma experiência tão de colocar realmente os princípios, os desafios maiores acima de qualquer outra coisa, que a gente terminou assim, se amando, sabe? E com uma bagagem de experiência, de aprendizado mútuo, que foi algo intenso, que foi algo inacreditável, assim. Eu acho que esse é um dos objetivos do filme que a gente construiu, que é de mostrar que a juventude ela é muito ampla e ela é muito diversa. E que a forma de se organizar também na juventude, na luta política, ela pode ser variada. Mas que o que importa mesmo é que as bandeiras sejam unificadas, né? Que as pautas da nossa juventude sejam unificadas. Vejam bem, né? Quando a gente começou a fazer um filme, foi um projeto de 2 anos, mais ou menos, de duração. Quando a gente começou a fazer o filme, a gente não tinha ideia de como a gente ia terminar ele, do ponto de vista do roteiro mesmo, do enredo, né? Nós sabíamos que tinha uma pauta muito forte, que era uma ascensão da luta juvenil naquela década, que era uma pauta muito nobre das escolas, primeiro com o fechamento das escolas, depois com o escândalo de merenda, né? Nós sabíamos que aquilo ali era uma pauta muito forte, mas nós não tínhamos ideia de como que o filme ia terminar, justamente porque o filme estava sendo construído num momento de muita incerteza política, né? O Brasil tinha acabado de passar por um golpe, eu considero um golpe, né? A ruptura de um governo democrático, da primeira mulher presidenta da República, o que também tem uma relevância importante, né? E depois disso não se sabia muito bem o que viria, né? E infelizmente eu acho que veio o pior dos cenários, que foi a eleição de Bolsonaro, né? E aí quando a gente viu aquilo, a gente meio que se entreolhou assim e falou assim: eu acho que esse é o fim do filme, né? O fim do filme que não é o fim da vida, né? É o fim do filme porque é o fim de uma batalha, mas a guerra ela é muito longa. E a gente falou assim, esse final ele precisa representar também uma faísca para outras gerações, para a juventude que até então não estava envolvida, né? Porque agora não é só mais uma questão de querer necessariamente se organizar, agora é uma questão de necessidade mesmo, sabe? De sobrevivência da juventude. Porque o que a gente vê através do governo Bolsonaro é, na verdade, uma política de morte, né? Ver a nossa juventude sendo morta ou por Covid, de tantas vezes que foi negado vacina e que no final das contas foi recomendado cloroquina e que no final das contas era, na verdade, para receber propina, né? Mas também na nossa juventude que é morta de fome, porque o desemprego está aí, com 45 milhões de desempregados no país, mas também a nossa juventude que é morta na bala, porque a política da polícia militar é esquizofrênica, é escroto, né? Então é um governo de ausência de responsabilização, né? É o vírus, não é problema meu. O SUS não é problema meu, os governadores. As escolas, as universidades não é problema meu, dos diretores. Então, o que é problema do governo federal na prática, se não a vida, a nação, né, das pessoas e tudo mais? Então, o filme termina e a gente não tinha noção do que viria depois. A gente não tinha ideia do que viria depois. E, na verdade, o que veio depois, inclusive, foi uma grande tragédia nacional e mundial. E eu acho que o que a gente queria cumprir, né, com esse filme era de trazer reflexões importantes e também aprendizados. Eu aprendi demais com o Lucas, eu aprendi demais com a Marcela, eu aprendi demais com a Elisa e com tantos outros que estavam nos bastidores que vocês não têm ideia, né? Na edição, na montagem, eu criei uma relação com a arte, com a cultura que me trouxe para publicidade e propaganda, né? Eu sei que são coisas diferentes, mas para vocês terem uma ideia, eu cursava Direito na época que eu comecei a fazer o filme. Eu mudei completamente a minha caminhada, porque você estar dentro de um processo de uma produção artística desse porte, ele não tem como não transformar a vida de quem também está fazendo parte daquela construção, né? Eu acho que a arte ela tem esse potencial também, de transformar cada indivíduo que está diretamente relacionado e usar isso para transmitir a mensagem que a gente quer transmitir. Então, da mesma forma como transformou minha vida, mesmo narrando uma história em qual eu já fazia parte, conseguiu ainda assim transformar ainda mais a minha vida, o filme ele também tinha um pouco desse objetivo, de conseguir transformar de alguma forma que seja o pensamento de quem estivesse assistindo sobre a opressão,
sobre o autoritarismo. Veja, né, nós somos uma geração que nasceu e se criou no ambiente de democracia. Estou concluindo já também para ouvir nossos companheiros. A gente nasceu e se criou no ambiente de democracia e agora a gente vê um processo de fascismo, um processo de autoritarismo se criar, né, no ambiente nacional e internacional também. E a mensagem que a gente queria deixar é justamente o título do nosso filme. Eu espero a tua revolta. Então, essa revolta, essa indignação de olhar para tudo que está aqui hoje e falar, mano, isso não é para mim, eu não me encaixo nessa sociedade. Eu não me encaixo nesses padrões, eu não me encaixo nessa forma de se relacionar. Eu quero uma outra coisa, eu quero uma outra sociedade, eu quero um novo mundo, eu quero uma nova forma de construir futuro e perspectiva. Isso se chama revolta, isso se chama revolução, né? Transformação real da vida das pessoas. Então, eu fico sempre muito feliz de poder compartilhar, de ouvir outras experiências, de participar desses espaços de cultura, de produção artística, que tem tanto nesse país e que não é valorizado, né? Então, através dessa arte que eu pude ajudar a construir, também ouvir a vivência, a experiência de outros jovens e poder, de alguma forma, servir como uma faísca de uma fogueira enorme para uma batalha, para uma guerra, que são muitas que a gente está vivendo, mas também de deixar um pouquinho de esperança, que no nosso filme as batalhas eram cruéis em algum nível para aquele tempo, mas também tiveram vitórias e saldos políticos que se tornaram esperança para nós que vivemos aquilo naquele momento, e espero que seja também para outros que assistam neste novo momento, talvez mais duro ainda do que aquele, mas também tão necessário de se organizar. Então, o que eu deixaria de mensagem é para que todo mundo que tem alguma revoltazinha no coração para organizar essa revolta, dentro de algum coletivo, dentro de algum movimento, dentro de alguma pauta, porque é só através da luta coletiva que a gente tem condição realmente de transformar as coisas para algo melhor, para algo mais avançado, que caiba a emancipação do nosso povo. Brava, brava, braba, né? Como dizem aqui no Rio. E assim, só agradeço demais e passo o mic para o nosso ilustríssimo MC presente na casa, agradecendo novamente, chefe. Fica à vontade, a fala é sua. Salve, Aninha. Salve, Nayara. Satisfação estar aqui, né? Antes de mais nada, tô feliz pelo convite, assim, me sinto honrado de ter uma frase minha aí, né, contribuindo com todo o processo dessa mostra, que foi bem legal. Gostei muito do filme, assim, eu me identifico com muita coisa, talvez não nesse lugar exatamente, mas no lugar de quem se identifica com uma ação, com um movimento em prol de transformações. Eu sou de uma comunidade do interior de Ilhéus, aqui na Bahia. Eu estou em Ilhéus nesse momento. Um lugar chamado Banco Central, difícil até de você achar no mapa, é da zona rural de Ilhéus, assim. Minha família é uma família do campo. Eu sou da filha do trabalhador rural com o filho de um dono da roça, onde todo mundo ali convivia e tal. Não era uma fazenda, eu chamo de roça porque não é uma fazenda. Fazenda é uma palavra bonita para uma grande propriedade e tal, e não era o caso, assim. Então, eu sou esse ponto de encontro social, assim, né, e sempre fui um pivete, um menino muito, muito tímido, que ficava no canto, usando aquele óculos de grau. Fui criado pela parte branca da família, que é a parte do meu pai, e nesse processo inteiro, assim, estudar sempre foi uma coisa muito de obrigação. Eu nunca gostei de ir para a escola, eu sempre fui para a escola porque eu era obrigado a ir para a escola. Eu achava a escola chata, eu ficava sentado o dia inteiro ali, tendo que ouvir o professor, e o meu corpo, eu tinha que ficar em silêncio, sabe? Uma coisa muito, extremamente chata. Até o momento que eu conheci o rap, né? O rap foi uma coisa muito importante para minha vida, primeiro pelo grave, porque o grave falou muito com a questão sensorial minha. Eu lembro quando eu era moleque, eu assistia um filme de luta. Depois do filme de luta, você saía empolgado para a rua para brincar com os coleguinhas ali, porque você estava empolgado com o filme de Van Damme, de Bruce Lee e tal. Quando eu vi rap pela primeira vez, assim, o rap e o funk do Rio de Janeiro, naquela época, o DJ Malboro, aquele grave me preenchia também, e me trazia essa sensação de força, assim, me sentia muito mais potente do que comumente eu me sentia. Então, numa perspectiva muito sensorial, ele falava de uma maneira comigo que eu não conseguia expressar. Então, através do rap,
que é quando esse som estava com uma palavra em cima, uma palavra rimada em cima, o rap começou a falar comigo sobre assuntos e questões que eu não conseguia ver na escola, que eu não ouvia na escola. Eu não ouvia falar de Malcolm X na escola, eu não ouvia falar de José do Patrocínio na escola, eu não ouvia falar de Courrerk na escola, não ouvia falar de nenhum desses nomes que foram muito importantes para mim, África Bambata, Fela Kuti, né? Bell Hooks e tal, entre outros nomes, né? Clementina de Jesus. Essas coisas todas eu aprendi com o rap, né? O rap foi muito importante para mim. Aí depois eu descobri que o rap é uma sigla que significa ritmo e poesia. Engraçado falar de poesia, porque eu achava a poesia uma coisa muito chata na escola. Os poetas que a escola passava para mim eu achava insuportável, eu não entendia nada daquilo. Mas foi ouvindo Taí DJ1, ouvindo Mano Brown, ouvindo Black Alien, que comecei a me reeducar. Essas pessoas me educaram de uma outra maneira, me trouxeram outra perspectiva e falavam comigo não só mentalmente, mas com o meu corpo inteiro. E não só aquelas palavras que estão dentro do dicionário, mas palavras que estavam na rua. Então, através da rua, existia uma intelectualidade na rua. Existe um intelecto na rua, né? Que é uma coisa muito fluida. Se você levar o seu diploma na rua, ele não vai servir para nada. Você tem que saber usar ele, usar o recurso do conhecimento que você tem, e falando de maneira chamado papo reto, né? Tem que ser direto essa coisa. Então, a palavrar, para mim, né, dentro desse meu entendimento, que foi desse tempo que me trouxe até aqui para estar falando com vocês, é a palavra como a par que lavra essa terra preta, essa terra fértil que a gente tem na mente, e para ver as possibilidades que o terreno me dá. Não posso ficar preso a convenções. É importante a gente se permitir quebrar as convenções. Há um universo de possibilidades de palavra e conhecimento lá fora, para além daquilo que é daquilo que se coloca como atende uma expectativa de um sistema, digamos assim, né? Esses conhecimentos todos que a gente tem dentro da escola, dentro da academia, de maneira geral. Até outro dia, eu estudei filosofia, eu não tinha tido acesso a nenhum conhecimento filosófico dentro do sistema da filosofia que fosse para um homem preto africano. Todos os filósofos que eu estudei eram todos eles gregos, todos eles franceses, alemães, né? Então, sem perceber, eu não estava questionando, simplesmente absorvendo aquela informação. O espírito de negritude, que foi parte de uma formação que fui tendo através do rap, me levou a questionar esse caminho que eu tinha passado. Então, veja como a gente continua lavrando tudo isso, né? O rap me ensinou a gostar de música, e a cultura hip hop me ensinou a gostar de arte. E foi quando eu fui para Niterói estudar arte na Federal Fluminense, fui estudar lá. E, naturalmente, quando eu estive lá, foi apresentado o curso, eu perguntei se seria mais um curso eurocêntrico, como o curso de filosofia foi. E o meu professor, na época, ele falou, mas a África não é das tradições, as inovações geralmente vêm da Europa e tal e tal. Eu perguntei ao professor se ele conhecia Kuduro. Então, de maneira geral, acho que existe uma ideia estereotipada da África, por exemplo, como se fosse uma coisa do passado, justamente porque se constrói uma ideia de tecnologia muito a partir da perspectiva branca. E quando eu fui trabalhar no Maquinho, que é essa plataforma urbana digital, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Aninha também, nesse lugar, a gente montou duas oficinas. A gente montou a oficina de discotecagem, onde a gente aprendia a mexer no equipamento de música e também e também falar sobre a indústria cultural. Tipo assim, uma pergunta clássica que é importante a gente fazer: você gosta de música ou de sucesso? E aí é um exercício filosófico muito simples. As pessoas ficavam assim meio sem entender o que queria dizer com aquilo. Depois elas perceberam que aquilo estava mexendo com as estruturas dela. E quando a gente trouxe a oficina de rima e poesia, que é só um nome fictício diante do que ela representa, assim, um nome muito reduzido diante do que ela representa, a gente percebeu que estava lidando com uma coisa muito potente, que a gente estava colocando as nossas ideias para conviver. A gente estava botando as ideias de pessoas de realidades totalmente diferentes assim para conviver. E transformar isso, trazer essas reflexões, esses valores para a escrita e trazer isso para a gente discutir sobre isso, né? O que é interessante nesse processo inteiro de estar aqui é que muitas vezes eu percebo, como na minha experiência como professor e a minha experiência como um rapper também, assim, dessa mistura de coisa, né? É que um moleque, muitas vezes, de periferia, ele se interessa de aprender uma palavra nova, um conhecimento novo, muito mais pela roda de rima, né, do bairro, do que pela aula de literatura que tem na escola. Então, eu fico questionando, assim, o que me vem na cabeça é, tipo assim,
Ministério da Educação, será que esse nome cumpre mesmo esse lugar, ou seria Ministério de um Ensino, né? Ministério do Ensino. São tantas estruturas que a gente está vendo aqui, tantas camadas que a gente pode discutir aqui agora, e esse filme está trazendo à tona tanta coisa, porque não é só uma questão estrutural, física ou de salário, mas de conteúdo também. O que você está mostrando? Até que ponto eu estou falando com essa juventude realmente, né? Eu estou falando com o corpo dela inteiro, assim, será que eu estou abraçando ela inteira, ou simplesmente eu estou impondo nela um modelo de comportamento que atende uma questão que não leva em consideração o ser humano como um todo, sabe? O rap falou comigo de uma maneira muito íntima e muito maior do que a escola conseguia falar comigo. Eu estou falando do rap, eu acho que o movimento estudantil cumpriu esse papel na vida de outras pessoas. Então, se a gente tem a oportunidade de refletir sobre isso, a gente vai perceber que a academia ensina a gente a ser racista, se a gente perceber. A academia ensina a gente a ser racista, a escola, pelo próprio conteúdo, sabe? Pelo próprio comportamento, a escola ensina a gente a ser machista, assim como a cantina da escola ensina a gente a se alimentar de maneira totalmente errada, sabe? Assim. Então, até que ponto, que educação está falando aí? É uma educação industrial, né? Será como é que essa festa junina é passada dentro da escola, sabe? Como é que essas datas elas são trabalhadas dentro da escola, assim, sabe? Essa reflexão é uma reflexão fundamental para a gente refletir que tipo de cidadão a gente está falando aqui. Então, se a gente pode, quando eu sou convidado, muitas vezes, para fazer uma oficina, essa oficina de rima e poesia que eu fiz lá no Maquinho, para a escola, eu descobri que os moleques já me esperavam achando aquilo chato antes mesmo de me conhecer, porque brincar com caneta e papel é chato, entende? O pivete não quer, mano, ele quer um celular, ele quer um computador. Ele não aprendeu que aquilo é leve. Aquilo é muito dentro de um contexto de obrigação, sabe, assim. Tá falando isso aqui dentro do espaço da UF é maravilhoso para mim, eu tô tendo uma oportunidade maravilhosa, me sinto muito livre, me sinto muito aguerrido de falar sobre essas coisas, porque essas coisas mexeram comigo. Eu só tenho 2 títulos Bom, voltei. Me ajudem, por favor. Voltou, amigo. Então, tem a oportunidade de e brincar com palavras, eu acho maravilhoso, eu acho que maravilhoso, assim, a roda de rima dentro de um bairro é maravilhoso, a gente precisa voltar para esse lugar, um elemento da educação, sabe? Um outdoor do Putz, o Jeff deu uma... e caiu. Acho que a internet dele começou a esgotar, não sei, né? A gente está no Brasil, tecnologia não é uma ferramenta disponível com facilidade para a gente, mas assim, estava aqui encantada, né? Como sempre estive encantada em cada troca, mesmo com o Jeff. Tive o privilégio de participar de várias oficinas, né? No Maquinho, no Museu Janete Costa. É uma oficina itinerante. Queria muito ter trago a oficina aqui para o festival. Vou tentar ver aqui se o Jeff volta para finalizar a fala dele. Estou aí olhando aqui no chat, se vocês querem saber alguma coisa mais sobre o filme, sobre a Nayara. Falar também que eu sou cria, né? Hoje eu estou na graduação, mas quando eu estava no ensino médio, participei de Grêmio, fui presidente de Grêmio, fui diretora da UMES também. Mas como fala um pouco ali no filme, e eu vivi isso na prática, em algum momento o movimento estudantil ele não representa todos os corpos, né? Ele não fala por todos os estudantes. Então eu comecei a esbarrar que a gente avança, né, nas discussões e nas pautas. Deixa eu ver. Você quer fazer mais algum comentário, Nayara, em cima do que o Jeff estava falando? Não, eu tava na mesma pegada que você aqui, num processo muito de escuta, pô, o cara é sensacional, né, velho? É um trabalho gigante. O meu sonho era que cada direção de escola exibisse esse filme para a turma ver, assim, sabe?
que eu acho que tem a pegada do que ele está falando, né? De levar também essa produção artística para dentro das escolas com os meninos, né? Às vezes eles acham que a folha e a caneta é chato e tudo mais, mas porque, na verdade, a arte, a cultura, as formas de se relacionar e se expressar são negadas desde muito cedo, né? Então, é um processo também que vem da nossa parte levar, né? E garantir também esse acesso, essa oportunidade. Jeff voltou, né? Voltou para nós. Amigo, você pode pegar para encerrar sua linha de pensamento, se a internet permitir. A internet dele está falhando muito. Mas, gente, é isso. Então, acho que o debate é como o Jeff falou, a gente poderia passar a noite toda aqui, escrever textos, artigos sobre isso, mas não é um assunto esgotável, né? É um assunto necessário ser debatido todos os dias. O André Lapa está falando aqui, ó, que ele acha muito legal que o filme da revolta no Chile, dos pinguins, influenciou o início das revoltas. E agora temos esse filme incrível brasileiro, que agradeço muito ter assistido. Saudades, amigo. Bagulho Chatão falou, a pauta do machismo é bem complicada numa escola, viu? Porque é isso, já vem enraizado para a escola. Essa cena no filme é muito bacana, né? O trabalho coletivo, o envolvimento ali, a quebra de expectativas, né? Expectativas que a gente joga em cima das meninas, em cima dos meninos. Isso foi muito importante ser abordado, né? Ó, a Nayara, como você vê a participação nas ruas agora em 2021? Como você vê a participação dos estudantes, né, agora nesse fluxo que a gente está vivendo agora, Nayara? Cara, pergunta muito interessante, né? Primeiro, Jeff, você quer concluir sua linha de raciocínio primeiro? Eu não tinha visto que o Jeff tinha voltado. Volta aí, amigo. Que ele tava falando, né? Parou no meio, mano. Gente. Continua aí, mano. Não, beleza, mas também não vou atrapalhar, não. Acho que eu não sei nem onde eu parei, na verdade. De novo, tá muito doido isso aqui. Eu não sei. Eu prefiro que vocês continuem aí, o que eu puder responder, para não atrapalhar ainda mais, assim, sabe? Ô, amigo, você nunca atrapalha, primeiramente, e é isso, aqui na tentativa de segurar no Quem Sabe Faz ao Vivo, a gente começou a interagir com a galera aqui no chat. Você tá me ouvindo? Você me ouve? Tá meio instável. Mas bora então comentar, né? O que você acha aí, Nayara, de como que... Porque é isso, né? Eu fui em alguns dos últimos atos que teve do MBL, eu não fui. E você foi no ato do MBL? O que você achou sobre isso? Cara, então, vou contar para vocês essa loucura toda aí. Cara, primeiro assim, né? O que eu estou achando até aqui? Porque, assim, não foi simples, não foi automático essa retomada das ruas, né? Os movimentos tinham muito receio, né? Porque, afinal de contas, nós ainda estamos vivendo uma pandemia mundial, né? Tudo bem que o Brasil está atrasadíssimo em relação a outros países do mundo, mas existe um cenário ainda de pandemia. E isso eu estou falando com a cabeça de quem voltou para as ruas, foi quando? Fevereiro, abril? Abril. Acho que foi abril, o primeiro ato, né? Só que eu acho que tem uma questão que foi faísca, assim, e de uma maneira cruel e de uma maneira que era inevitável não ter uma resposta, que aconteceu uma chacina, né, em Jacarezinho, no Rio de Janeiro. E foram mortos jovens daquela comunidade, daquela favela, por uma truculência policial, né? Aquilo ali, na minha opinião, foi a faísca. Porque daquilo, o movimento negro, em primeira mão, que começou a se organizar, né? É muito relevante fazer esse registro, porque até então a gente não tinha tido uma retomada das ruas concretamente ainda. O que aconteceu foi, se eu não me engano, foi o dia 13, que foi o primeiro ato realmente, né? Por conta disso, e que aí tomou Rio de Janeiro, tomou São Paulo,
e pontualmente algum outro estado, né? E aí, a partir dali, as pautas se juntaram, né? Falaram o seguinte, meu irmão, tá osso, não tem como mais. Bolsonaro é destruição total. Precisamos ir para as ruas, ponto. Dali surgiu, então, esse indicativo real. Não, vamos para as ruas e tudo mais. E de lá para cá, é inevitável, assim, que as ruas se tornaram palco do fora Bolsonaro, né? Independente de qual é a tua pauta, meu irmão, a história era essa. Independente de qual é a tua pauta, se você é fora Bolsonaro, cabe na luta, porque Bolsonaro é destruição. É destruição da democracia, é destruição da vida, é destruição de futuro. Então, temos que tirar esse homem de lá. Isso é o critério mínimo para você participar da passeata. Mas o que eu achei muito interessante, e aí falando mais especialmente aqui das passeatas de São Paulo, mas pelo que eu vi de retrato em outros estados também tem essa lógica, metade do ato é jovem. Metade do ato é jovem. É inacreditável, assim, sabe? Eu, particularmente, eu sou uma jovem viciada em TikTok. Podem me julgar, aceito, né? Mas, assim, e o que eu ando acompanhando lá também, de jovens que estão se expressando através daquela rede social, é muita gente participando dos atos, é muita gente insatisfeita, né, com o governo que a gente está vivendo. Então, eu acho que, inevitavelmente, já tem um protagonismo da juventude nesses espaços. O que não é a primeira vez na história, né, gente? Porque o Brasil, né, desde a ditadura militar, com a guerrilha do Araguaia, com a guerrilha urbana através do MR8, tá ligado? Tudo isso, assim, sempre que tem um jovem se levantando do Brasil, tem uma pauta justa e a sociedade está ali atrás olhando e vamos embora, né? Então, esses últimos atos, esse retrato eu consegui enxergar, assim, né? É óbvio, tem sindicatos, tem movimentos sociais diversos, mas tem um retrato importante, assim, né? De uma boa parcela de jovens já participando, se manifestando, sendo protagonista desses espaços. Ana, eu fui lá nessa passeata do dia 12. Eu me vesti de coragem e fui lá. Eu esperava uma coisa, eu vi outra. Eu esperava um ambiente, assim, muito de bizarrice. Não que não tenha tido, né? Porque, veja bem, né? São projetos de Brasil e pautas políticas muito distintas, né? Muito distintas. Mas, em contrapartida, eu vi duas coisas interessantes, que aí eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa interessante que eu vi foi... Tinha muita gente ali que não estava ali por conta do MBL, ou por conta do Vem Pra Rua, ou por conta desses movimentos. Estavam ali porque era mais um ato fora Bolsonaro. Ou seja, tinha uma galera ali que não era vestida de uma convicção ideológica ou política, mas que tinha uma convicção de que Bolsonaro não dá mais. Ou seja, estavam ali também para ser disputadas, né? E aí eu comecei a refletir ali naquela cena, inclusive, sobre o seguinte, pô, se esse pessoal não está aqui por conta de quem organizou, se está aqui pela pauta política, então eu acho que tem margem para disputar a consciência dessas pessoas para que elas sejam mais nossas do que deles. Então esse foi um primeiro fator interessante. O segundo fator interessante é que, independente dos projetos distintos, e que são distintos, tinha uma pauta unificadora do Fora Bolsonaro, que é essa pauta democrática. E aí teve um cara do MBL lá no palco. Eu assim, não tenho muita paciência para ficar ouvindo eles, então eu não fiquei do começo ao fim. Mas eu ouvi um pouco e o cara falava assim, eu discordo muito do Orlando Silva, eu discordo muito do Ciro Gomes, eu discordo muito do Lula, mas eu quero uma democracia para poder discordar deles. Eu achei uma fala interessante, porque realmente, assim, não é deixar as nossas diferenças de lado para ser todo mundo fora Bolsonaro. É o contrário disso. É defender a democracia para que neste ambiente democrático a gente possa não deixar de lado nossas diferenças, para que a gente possa enfrentar as nossas diferenças. Poder olhar um na cara do outro para falar assim, eu detesto o teu projeto de Brasil. Eu acho que é um projeto também de destruição. Eu acho que é um projeto também de entrega das riquezas do Brasil. Mas existe uma democracia que me permite discordar de você. Aqui a gente significa. Então, tem essas duas coisas, assim, que eu achei bastante interessantes.
dessa passeata do dia 12. Eu acho também que é um gesto, assim, por parte de quem hoje tem o protagonismo das ruas, que é a esquerda brasileira, na pauta fora Bolsonaro. Eu acho que foi um gesto de maturidade, né? Veja bem, lá em 1900 alguma coisa, Luiz Carlos Prestes subiu no mesmo palco que Getúlio Vargas, depois de Getúlio Vargas ter deportado Olga Benário, grávida de Luiz Carlos Prestes. Ele subiu no mesmo palco de Getúlio para falar: o nosso inimigo hoje é o nazismo. Isso é maior do que qualquer outra coisa. Isso é muito estômago. Eu, particularmente, não sei se teria. Mas é muito estômago e é sinônimo de uma maturidade política que, quando a gente vê uma gravidade tão grande como a ascensão do fascismo hoje, é algo que nos deve fazer refletir. Então, diante disso, eu fui no ato, fui entender o tom que teria, fui entender o público que teria e saí com essas duas principais reflexões, né? De não esquecer jamais as nossas diferenças, mas de lembrar que é necessário a democracia para que haja diferenças. Nossa, completamente, assim, falando sobre organizar a revolta, né, eu me organizo na Maloca Socialista, que é um coletivo ligado ao PSOL, mas dentro do coletivo, que é um coletivo periférico, né, quando eu era da UMES, tinha muito esse magnetismo do centro, puxando a gente para organizar a gente dentro da quebrada, muito sobre isso, sabe? Sobre fechar pensamentos, fechar debates e o quanto isso não colabora, não contribui, né, com o avanço. Então, que a gente sempre esteja realmente abertas e abertos, né? Aqui a Marta, ela pergunta também sobre a sua participação, né, o seu envolvimento no processo de produção do filme. Você acabou mencionando, agora na minha cabeça, foi a complexidade de narrar um filme, né? Então, vocês estavam a todo momento participando da montagem, dos debates, mas como que foi? Que roteiro foi aquele que você, o Lucas e a Marcela seguiram? Vocês escreveram? Cara, foi um processo muito doido, porque assim, quando a Elisa chegou pra gente com a proposta, ela falou assim: olha, eu tô aqui com 3 jovens de visões e pensamentos distintos sobre uma mesma situação. Vocês topam? Vocês vão se confrontar, vocês topam? Falei, a gente topa. E muitas vezes, e assim, a gente tinha foi o que eu tava falando, né? A gente tinha um começo, mas a gente não tinha um fim pro filme. Então, quando a gente entrou para fazer o filme, a gente não tinha muito bem um roteiro desenhadinho, começo, meio e fim, porque a gente estava falando da conjuntura do Brasil. Então, a gente dependia do desfecho brasileiro para terminar o filme, que, de novo, foi o pior possível, mas teve um desfecho. Então, o roteiro em si, às vezes chegava assim, ó, agora nós vamos falar sobre o dia da reintegração de posse. A Elisa nos apresentava um roteiro, mas nós éramos 3 jovens muito desobedientes também. E a gente era muito mais jovem naquela época, né? Não que não sejamos ainda, mas mais rebeldes também. E aí a gente falava assim, Elisa, eu não vou falar isso não. E não é que estava incoerente, não é que estava errado, não era isso. Mas é porque a visão dela era de uma visão, de uma ótica de quem estava assistindo o movimento. Não necessariamente a partir da minha ótica, que é diferente da ótica da Marcela, que é diferente da ótica do Coca. Então a gente olhava e falava o seguinte, Elisa, eu entendi o que você quer, mas não é assim que eu vou contar. É de outro jeito que eu vou contar. E a Elisa, ela tem uma sensibilidade, assim, muito generosa e muito importante para quem se propôs a construir um filme como esse, né? Então, ela sabia que no quesito roteiro, ela ia precisar abrir para que a gente pudesse construir, para que a gente pudesse contar a mesma história, porque era a proposta, né? Então, muitas vezes, a gente chegava e falava, não vai ser isso, eu vou contar de outra forma, porque é o meu pensamento, é como eu enxergo aquela situação, né? Então, é como eu quero narrar, porque é a vivência que eu tive naquela situação, é o olhar que eu tenho para aquela história, e é essa a proposta que eu tenho para esse filme, entendeu? Então, em sumo, tudo que a gente contou naquela história era eu, Nayara, Marcela, Lucas Coca. Óbvio, tem direcionamento da Elisa, porque um filme que não tem direção geralmente não sai do papel, né?
Então ele precisa ter direção, é assim que funciona, né? Os bastidores de um filme. Mas no quesito do roteiro, tudo que está escrito ali é o que a gente queria dizer. Isso eu não tenho dúvidas para falar. Mesmo que depois do encerramento do filme a gente já tenha mudado de opinião sobre uma ou outra coisa da vida, né? Mas ali naquele... E ainda bem, né? E ainda bem que mudaram. Exatamente. Mas ali naquele momento, tudo que a gente disse era o que a gente queria dizer, com base em algumas linhas, com alguns nortes, mas com a nossa opinião de escrita ali, sabe? E, inclusive, mudando muito às vezes, né? Por exemplo, 2013, os atos de 2013 foi um dos principais pontos de confronto, principalmente entre eu e a Marcela. A gente tinha e tem ainda visões muito distintas daquela situação, né? Em alguns momentos eu falei assim, cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar, vamos fingir que é um debate. Vamos fingir que é um debate. Eu vou falar, você vai falar, e aí depois a Elisa lute aí pra montar, entendeu? Vamos pro debate, tá ligado? Saudável, né? Fraterno, claro, mas um debate. E aí é doido, né? Porque eu falo, e não sei o que lá, mas às vezes o filme não cabe, né? Porque você tá com uma imagem e o tom que você está narrando é outra coisa. Então você precisa parar e readequar. Um negócio que eu aprendi que é incrível, né? Eu entrava no estúdio assim, às vezes eu botava a mão no fone, aí eu fechava o olho e a Elisa falava, busca o tom, sabe? Busca o tom. E aí você vai tentando tirar, sabe? E tentando, de alguma forma, reviver aquela situação. E dessa forma, assim, a gente conseguiu narrar da melhor maneira possível o filme. Aquele final, para mim, é um marco. Para chegar naquele tom do... E você? O que o futuro espera de você? Ou coisa do tipo. Para eu chegar nesse tom, é um desafio, porque eu não costumo falar assim, né? Eu sou mais despojada, mais elétrica. Então, foi um negócio que eu precisei buscar, assim, sabe? Então, eu acho que o filme também ele trouxe alma pra gente, assim, na perspectiva de criação, de execução, né? Então, tem a nossa digital, isso é o que eu posso dizer. Tem a nossa... Não foi um filme que nos entregaram pronto pra gente fazer, não. É um filme que é autêntico, que tem a nossa digital como quem viveu aquela história, né? Pô, Nayara, muito, muito, muito foda. Da mesma forma que você falou da generosidade, do afeto da Elisa nesse processo, quero agradecer a sua generosidade e afeto de estar trazendo tantas camadas, né, desse processo para a gente. Eu fiquei muito afetada, né, com o filme. Estou afetada, nós estamos afetados, né, nesse período que a gente está vivendo de pandemia. Eu estou sendo atravessada por um luto, né? A partida do meu pai recentemente, e aí trazer essa questão do luto, né? Esses dias eu tenho falado muito sobre nós, pessoas pretas, nós, pessoas pobres, o quanto nos é permitido viver o luto, sendo que a gente está em luto, está em luta, né? O luto como verbo, o tempo todo, todos os dias. Então, que aqui a gente registre, né, esse nosso clamor, essa nossa revolta organizada, essa nossa projeção, né, esse nosso esperançar, como esperava o Paulo Freire, nessa transformação, né, através da palavra, como o Jeff estava tão genuinamente explicando. E quero pedir para vocês consumirem muito o trabalho do Jeff, esse EP incrível que ele acabou de lançar, tá no YouTube. E sigam a Nayara também, acompanhem a trajetória dela, porque é através dessa nossa atenção, né, para os nossos, que a gente consegue continuar se afetando, né, continuar se atravessando com a história e com a trajetória de cada um e de cada uma. Vou seguir para os finalmente, como não tem nenhum comentário, e seguir sentindo muita gratidão mesmo por tudo. Tá, Nayara? Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite a todas, a todos. Ana, valeu demais. Eu tô com essa cabecinha raspada porque... Linda. Eu fiz a minha iniciação há pouco mais de um mês e aqui no Candomblé, no Axé, não sei se você também tem alguma proximidade com isso, mas por aqui a gente enxerga como passagem, né? Então, eu espero e acredito que seu pai está sempre aí olhando também e que o reencontro é certo. Então, muito axé, muita luz, que o Orixá te guie a todo mundo que também está aqui. Muito axé para todo mundo. E bom demais, prazerzão te conhecer, mano. Pode contar comigo aí.
Gratidão, Nay. E o festival continua, gente, dia 29, tem mais uma mesa com complexos, a gente vai conhecer o Cafuné na Laje, que é um coletivo incrível, que produz vários filmes incríveis que estão no site do Centro de Artes. E é isso, sigam nas redes sociais. E boa noite, gente. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.